Papo Suprem, um programa da TV Suprem que integra a União Planetária, uma entidade voltada para a defesa dos mais humildes, dos mais pobres, dos mais necessitados. E hoje nós temos um privilégio especialíssimo. Estamos aqui com Juvenal. Tudo bem, Ulisses? Juvenal é o subsecretário da Secretaria de Direitos Humanos e de Igualdade Racial e que integra a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e que tem uma história de vida muito linda. Ele chegou aqui depois de uma trajetória muito bonita e que eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós dessa trajetória sua. E bom, Ulisses, primeiro o prazer é meu, né, de recebê-lo aqui e participar do programa aqui do Canal Suprem. Tive o prazer de conhecer a União Planetária e a sua trajetória para mim é um exemplo e eu fico muito feliz de recebê-lo. Meu nome é Juvenal Araújo, estou subsecretário de Política, Direitos Humanos e Igualdade Racial da Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do Distrito Federal. Sou mineiro, né? Estou em Brasília há quase 10 anos e sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Para encurtar um pouco, né, Ulisses? Minha mãe trabalhava no hospital, né, municipal e em outros hospitais da minha cidade, e eu com 14 anos comecei a trabalhar no hospital onde minha mãe trabalhava, né? Aonde eu nasci e fui criado em Governador Valadares, é uma área periférica da cidade. A minha história não é diferente de vários jovens e homens negros, né, e mulheres negras do Brasil, que também geralmente nascem em lugares periféricos, onde geralmente os nossos pais têm condições de morar. E ali na minha cidade comecei a trabalhar neste hospital, morava em um espaço periférico, e trabalhando no hospital, trabalhava muito próximo ao pronto-socorro, trabalhava em farmácia, né? Trabalhei em recepção, office boy, comecei como guarda-mirim aos 14, e avançando um pouco a história, para não alongar, quando nesse hospital que eu trabalhava, na farmácia, no pronto-socorro, então eu via várias pessoas, né, com vários tipos de doença ali adentrando ao hospital. E, claro, via muitas pessoas do meu bairro, que eu conhecia ali, buscando algum atendimento médico. E, para minha surpresa, geralmente o atendimento não era por questões somente ou de doença ou questão por causa de um problema físico ou acidente. A maioria que chegava ali para atendimento era por causa de fome. Então, comecei a ver essas pessoas que eram meus vizinhos, que moravam no mesmo bairro que eu, chegando, buscando atendimento médico por causa de fome. E aquilo me comoveu na época em que eu falei, opa, não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então eu comecei a reunir os meus amigos do hospital que trabalhavam comigo para a gente juntar uma cesta básica. Então começamos, você dá o feijão, outro dá o arroz, outro dá a farinha. E essas pessoas passavam por uma assistente social. Então essa assistente social me falava, Juvenal, chegou fulano, realmente eu vi aqui pelo atendimento que eles estão passando fome, aí ali eu já tinha uma cesta básica para entregar para ela. Só que a ideia ela foi avançando entre os servidores também, então a gente começou a conhecer melhor quem chegava ali com atendimento e que estava passando por essa vulnerabilidade. Então, Ulisses, a gente começou a ver aonde essas pessoas moravam. E aí, então, a assistente social visitava a casa dessa pessoa e falava para a gente o que faltava. Então, a gente começou a buscar colchão, era gás de cozinha, era qualquer coisa que a gente visse que colocava em dificuldade aquela pessoa. E aí essa ideia foi aumentando, Ulisses. A gente fazia várias ações para atender essas pessoas. E aí criamos um jornalzinho informativo, uma folhinha, uma folha de papel Chamex, mas que pudesse fazer com que só os servidores do hospital não estavam dando mais conta de tanta demanda. Então o jornal era a forma da gente conseguir mais parceiros, divulgar o que nós estávamos fazendo para buscar mais parceiros. E aí, enfim, deu uma visibilidade grande.
esse informativo virou um jornal, e aí começou a não ser só hospital, a toda a Secretaria de Saúde, depois isso virou um jornal do servidor, então fazia parte de toda a prefeitura, e ali as pessoas sabiam do projeto e ajudavam. Naturalmente deu uma visibilidade, e aí acabou que me convidaram para participar do sindicato, né, dos profissionais de saúde, e a partir desse sindicato me convidaram para ir para Belo Horizonte, a capital, para trabalhar alguns meios que a gente fazia no sindicato de ajudar os associados com descontos em farmácia, descontos no supermercado, naquela época ainda. E então na capital acabei também me envolvendo na política, acabei me filiando a um partido na época e comecei a conhecer sobre a questão racial mesmo, né? Conhecer os movimentos e entender muito sobre a minha questão de promoção, buscando a promoção da igualdade racial, né? Ali eu vi um alerta de que eu podia mudar a realidade dos meus, né? A realidade não só da minha família, mas de pessoas que, como eu, uma pessoa negra de periferia, que conseguia e conseguiria realizar os sonhos. E aí, ali em BH, então, eu comecei a entrar nos movimentos. Nesse partido, eu criei um segmento ligado à questão racial. Então, eu rodei o país todo, criando segmentos raciais do partido. Então, em 2015, final de 2015 e 2016, eu fui convidado a vir para Brasília para ser assessor especial do ministro da Justiça na época. E aí, então, entrei em 2016, vim para Brasília. Devido ao trabalho ligado à questão racial, nós recriamos o Ministério de Direitos Humanos e Igualdade Racial. Recriamos em 2016. Em 2016 eu assumi como secretário nacional de Igualdade Racial, né, com status de ministro, né, de Igualdade Racial, e fiquei 2016 e 2018. 2018, enquanto secretário nacional de Igualdade Racial, também no Ministério, me tornei ministro interino de Direitos Humanos também. E aí, em 2018, o então candidato a governador Ibanez Rocha convidou o ex-ministro de Direitos Humanos, Gustavo Rocha, para vir, e o ex-ministro Gustavo Rocha me convidou. Nós chegamos em janeiro de 2019, né? Estamos aqui como subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial desde 2019, aqui lutando pela política de igualdade racial. De 2016 a 2018, eu ocupei alguns cargos no governo federal. Um deles foi representante do Brasil no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, né, em Genebra, e representei o Comitê dos Países de Língua Portuguesa, vários países africanos, né, com as políticas. Então, rodei vários países, né, da Europa, América Latina, falando, capacitando sobre política de igualdade racial. O Brasil é uma referência em políticas de promoção da igualdade racial. Então, durante esse período, eu pude visitar vários países e percorrer o país falando sobre a importância da política de igualdade racial. Olha, é entusiasmante ouvir a sua história. Uma coisa que me chama a atenção, grande parte das pessoas estão cuidando dos seus interesses pessoais, mas você externa uma personalidade, de uma pessoa lutando pelo bem coletivo, pelo bem dos seus irmãos. Isso é algo extraordinário. Ulisses, eu costumo dizer que onde eu nasci e onde eu fui criado, era inimaginável que eu estivesse aqui hoje conversando contigo, né? Quando em Belo Horizonte eu tive essa noção de que, eu posso mudar a realidade de outras pessoas, e aí eu pensava assim, eu preciso ocupar um espaço em que eu consiga ajudar um número maior de pessoas. E acabou que eu me tornei secretário nacional de Igualdade Racial, que é o maior posto ligado à política de igualdade racial, com 39 anos. Né? Que beleza. Então eu fui o mais jovem a assumir um cargo tão alto através da persistência. Eu costumo dizer que é o joelho da minha mãe ali, orando por mim, que fez com que a minha persistência ela fosse. Mas da onde eu saí, de tudo que nós vivemos, era inimaginável que eu alcançasse os espaços em que eu tive oportunidade, né?
E o que eu aprendi sempre é que onde eu vou, eu sempre tenho que subir mais um também da minha cor da pele, da minha raça, para que a gente possa ocupar os espaços de poder. E é interessante, Ulisses, nós tivemos mais de 300 anos, né, de escravidão no Brasil. E nós estamos há menos de 200 anos que dizem que que houve a abolição no Brasil, que acabou a escravização. Mas a gente vê a realidade do que o racismo estrutural, infelizmente, ainda ele existe. Eu costumo dizer que o racismo estrutural, ao qual eu estou falando sobre representatividade, né, dos cargos que eu ocupei, a questão do racismo estrutural, ele está impregnado nos 3 poderes da República: no legislativo, no judiciário e no executivo. No legislativo você vê, Ulisses, que nós somos a maioria da população brasileira. Nós vemos tão poucos vereadores ou vereadoras, mais de 50%. Nós vemos tão poucos vereadores ou vereadoras negras. Nós vemos tão poucos deputados ou deputadas negras eleitos. Nós temos tão poucos senadores ou senadoras negros eleitos. E eles já começam a dificuldade na época de se candidatarem, porque as regras, as oportunidades são as mesmas. Então, no legislativo eu falei, no judiciário. Ulisses, você que é um grande aí, referência na área do direito, nós só tivemos 2 momentos em que nós tivemos negros no alto da pirâmide do judiciário. O mais famoso dele, Joaquim Barbosa, do STF, mas nós tivemos Reis de Paula no trabalho. Em todo esse tempo que nós temos no Brasil, nós só tivemos 2 negros no alto da pirâmide. E o executivo? Quando no executivo nós temos várias mulheres negras competentes, vários negros, homens competentes, geralmente no executivo eles ocupam os cargos ligados à questão racial. A gente costuma dizer que é o negro cuidando do negro. Se não existisse o racismo no Brasil, qual a dificuldade de nós termos no município um secretário de economia negro, uma secretária de saúde negra, no estado, um secretário estadual da Casa Civil negro, uma secretária estadual de economia negra, um ministro da saúde negro, uma ministra da economia negra, se não existe racismo no Brasil? Por que os negros não ocupam esses espaços, né? Eu costumo dizer que não adianta a gente falar de eliminar o racismo se as pessoas entenderem que há o racismo. É que continua existindo a Casa Grande e a Senzala. Quer dizer, na época eleitoral, quem tem recursos, e recursos muitas vezes amplos, são os brancos. São. E os negros mal têm para fazer um folhetinho. Não tem. Então, essa desigualdade, ela prospera por uma questão da organização capitalista que aí está. É a estrutura, né? Por isso que a gente chama de racismo estrutural, é a estrutura da sociedade. Você que tem a pele preta, você que é negro no Brasil, você sempre terá algumas dificuldades quando nós falamos de oportunidades, né? Essa dificuldade que nós temos, e é interessante, né? Falando sobre que nós chamamos de ações afirmativas, né? São políticas para a gente equilibrar o jogo. Ninguém quer ser negro todo dia no Brasil. Ninguém quer ser negro. Mas quando se cria políticas públicas como as cotas raciais, agora do período eleitoral, todo mundo quer ser negro. Então, quem não é negro se declara negro para ocupar um espaço em que nós estamos criando para equiparar o jogo, né? E é muito importante essa questão, Ulisses, a gente está falando de políticas públicas, porque eu tenho 2 filhas, né? Eu não quero que as minhas filhas passem ou sintam na pele o que eu já senti. E é independente do cargo que eu ocupo. Quantas vezes eu já fui em eventos e reuniões em que meus assessores eram não negros e eles achavam que o secretário que era o meu assessor, né? Vários casos assim. Então, independente do posto que eu estiver, se eu estiver com meu terno preto, gravata preta e uma camisa branca, e eu estiver em algum lugar, eles vão me confundir ou com garçom ou com segurança. Nunca eu serei o subsecretário ou secretário ali representado. Por isso que é importante falar, Ulisses, que a luta contra o racismo não é só minha, que tem a pele preta.
A luta ela é minha e de quem tem também a pele não preta ou quem não é negro. Porque nós estamos falando de igualdade racial. Né? Nós não podemos aceitar, independente da cor da pele, que uma outra pessoa, por causa da cor da pele, se sinta ou coloque em ela como uma pessoa abaixo ou inferior. Né? E essa questão que você falou do coração, do amor, é isso. Assim. Eu vejo que falta muito ainda no Brasil essa questão ligada ao sentimento de nós termos uma sociedade igual. Né? É inadmissível que até hoje eu tenha que provar que a minha cor da pele não indifere do meu intelecto, da minha capacidade de raciocínio, da minha capacidade de pensar ou da minha inteligência. É inadmissível que até hoje nós tenhamos e da sua dignidade, total, da sua honra, dos seus valores éticos. Total. Né? É muito importante que a gente discuta sobre isso. Né? Esse mês agora é o mês da consciência negra e a gente está fazendo um curso de letramento racial para servidores públicos. Né? E esse curso de letramento racial é falar sobre isso. Né? Qual o espaço? Existe uma dificuldade hoje nos cargos de chefia, você vê homem e mulher negra. Né? Uma dificuldade, às vezes, do espaço onde nós não temos essas pessoas negras serem uma referência de, nesse espaço aqui não, eu preciso de pessoas capacitadas. E como se a minha cor da pele fosse uma dificuldade de mostrar que eu sou capaz, independente da minha cor da pele. E a nossa luta diária, Ulisses, essa questão do ambiente de paz, né, que você trabalha muito bem, eu me recordo em que quando teve a ocupação do Rio de Janeiro, a intervenção federal, não sei se você lembra disso, sim, que os militares ocuparam o Rio, sim, nós estávamos no governo federal e ali nós fizemos um trabalho junto às Forças Armadas e as favelas, aglomerados ali onde seria atingido. Então nós criamos um Observatório de Direitos Humanos para trabalhar o ambiente de paz. Qual que era o nosso papel? Trabalhar com as Forças Armadas para eles entenderem que ali na favela, que era a maioria negra, ali na maioria são trabalhadores, né, que estão ali por causa da questão econômica, moram ali porque não têm condições de morarem nos grandes centros, mas a maioria são pessoas honestas, trabalhadores que saem cedo para trabalhar e voltam tarde, e que a minoria ali, a grande minoria é que realmente está para o mundo do crime. Então, que os militares pudessem entender essa realidade, para que pudessem realmente, ao adentrar, respeitar essas pessoas, e com essas pessoas entenderem o papel das Forças Armadas ali nos seus espaços, né, nos seus bairros, que eram buscando realmente, procurando ali, trazer um ambiente de paz em que efetivasse e combatesse ali a criminalidade existente. Devido a esse trabalho, nós tivemos ali, Ulisses, nenhum caso de racismo durante toda a ocupação do Rio de Janeiro. E para nós é muito importante isso, a gente vê uma dificuldade desse entendimento, né? Onde essa população periférica, de maioria negra, que já sofre, né, por ter uma dificuldade de vivência, nós temos ainda o Estado, né, às vezes agir com truculência ou não entendimento daquela realidade. Então, para nós, é muito importante que a gente mostre essa realidade. E você falou muito bem, né? A cultura africana é tão bonita, tão alegre, né? E eu falei sobre a questão da educação, dessa lei 11.645, que não é cumprida. Essa história da África, então nós temos a lei, né, 10.639, que foi incluído os povos indígenas e se tornou a lei 11.645, que ela obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África e a cultura afro-brasileira. Só que essa lei não é cumprida tipo assim, o maior fator é porque nós temos alguns professores que, por professarem uma outra fé, professarem uma fé, se negam a contar a história da África, porque ligam a história da África às coisas demoníacas, né? Que a gente chama de demonização das religiões de matriz africana. E essa lei, Ulisses, ela não contada, ela traz um dos maiores prejuízos para a humanidade. Porque a história contada no Brasil não é a história do meu povo negro.
A história contada do Brasil é uma história eurocêntrica, em que o negro ele nasceu escravo. Nós não contamos a história desse negro que foi trago à força e que foi escravizado do Brasil. Nos livros didáticos, eles parecem que nasceram na escravidão. E essa história não contada, ela traz vários malefícios para a nossa população. Eu vou citar um deles. Toda menina, Ulisses, independente da cor da pele, seja pele clara ou pele escura, ela tem o desejo desde criança, ela vê os filmes, os desenhos, ela quer ser uma princesa. Então o sonho dela é ser uma princesa, ter o príncipe encantado. Só que a menina negra, ela não pode ter esse sonho. Porque as princesas e rainhas dos livros e filmes são rainhas e princesas louras dos olhos azuis. Essa história da África não contada, e ela, a partir do momento que ela seja contada, ela muda a realidade dessas meninas. Porque essa menina vai ver princesas africanas lindíssimas, rainhas africanas lindíssimas. Os meninos verão príncipes e reis negros lindíssimos que servem de referência para eles. Eu adorei muito uma expressão, a partir do momento que elas sejam contadas. Ou seja, um trabalho essencial que nós precisamos fazer é contar a história correta. Contar a história. E é lei. Então, hoje, é um dos grandes provocadores da baixa autoestima na população negra. Porque o belo e o bonito não estão no negro do Brasil. Então, até a nossa história ela não é contada. Isso eu estou falando da educação, falei da saúde, posso falar da educação, da economia. Hoje, os pequenos empreendedores e quem gera a economia no Brasil são negros, que nós chamamos de afroempreendedores. É aquele grupo que, na maioria, são mulheres que vendem artesanato, vendem ali cosméticos. Eles geram quase R$1 trilhão por ano no Brasil. Esses afroempreendedores, Ulisses, são os que têm a dificuldade do crédito e microcrédito para aumentar ali a sua renda, para aumentar os seus produtos e gerar mais economia para o Brasil. Você já pensou? É a maioria populacional, é a maioria que gera a economia do Brasil e tem as dificuldades, por causa do racismo estrutural, de poder empreender. Então eu podia aqui falar do transporte, né? Como é que nós falamos de transporte? Nós falamos de mobilidade urbana nas periferias. É na periferia que a mãe ela tem que acordar mais cedo porque o ônibus é mais longe. É onde você tem menos ônibus ali para a localidade dela. É onde você tem uma dificuldade. Se a mãe ali ou a pessoa que mora na periferia perde o ônibus, só vai ter ônibus daqui 1 hora, 2 horas. Como que eu falo de transporte e mobilidade urbana e eu não falo das áreas periféricas e aglomerados aonde está a maioria da população negra? Então a gente poderia falar sobre todas. Eu falei sobre economia, eu podia falar aqui sobre o transporte, eu falei, sobre vários outros aspectos de políticas públicas. Não tem como você ser efetivo em políticas públicas se você não incluir a população negra como um fator central de que você tem uma desigualdade, você tem que ali corrigir ali o rumo, para que realmente essas pessoas elas possam ter as mesmas oportunidades e a gente possa igualar realmente o jogo, né? E a gente geralmente só vê discursos, né? Vou citar outro exemplo para você, Ulisses, sobre política pública. Como que eu implemento uma política para combater o racismo no Brasil no executivo? Eu tenho que criar um órgão de igualdade racial. Igual aqui, nós temos uma subsecretaria, isso é um órgão de igualdade racial. Então, são 3 pilares. Você tem que ter um órgão de igualdade racial, você tem que ter um conselho de igualdade racial, porque ali você tem a sociedade civil e o poder executivo fazendo controle social, e você tem que ter a adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial. Então, são os 3 pilares. Você tem que ter um órgão de igualdade racial no executivo, você tem que ter um conselho de igualdade racial que tem a sociedade civil participando, e você tem que ter um link com o governo federal, com o plano, o SINAPI, que é o Sistema Nacional de Igualdade Racial. Se o município que tem esses 3 pilares, ele tem uma política de igualdade racial e ele combate o racismo. Nós temos 5.570 municípios no DF. Sabe quantos municípios no Brasil a gente tem essa política, tem os 3 pilares criados, Ulisses? Tenho a menor ideia. Não chega nem a 200. Estou falando de 5.570 municípios
Nós não temos 200 que têm a tríade, os 3 pilares para combater o racismo. Então, quando as pessoas perguntam para mim, João, por que ainda existe o racismo no Brasil? Eu dou esse exemplo. Não existe ainda uma totalidade de responsabilidade dos gestores em enfrentar o racismo. Se nós criamos políticas públicas para enfrentar o racismo em todos os municípios, nós enfrentaríamos e eliminaríamos o racismo, né? Então, não adianta falar de racismo estrutural sem falar da responsabilização dos gestores em combatê-los através de políticas públicas. Eu vejo a sua fala esplendorosa, perfeita, porque ela é essencial. É essencial. Enquanto nós continuarmos como estamos, nós vamos continuar também com as mazelas, com as consequências negativas que aí estão. E por isso eu considero que todo o apoio deve ser dado a um trabalho como o seu. E por isso nós somos humildes, somos uma organização da sociedade civil, mas estamos inteiros, de coração e com as nossas mãos, com os nossos trabalhos, para atuarmos juntos nesse sentido, precisando sempre da sua orientação. Nós estamos aqui no nosso programa Papo Supre, um programa da União Planetária, um programa voltado para as coisas nobres, para as coisas belas, para a dignidade humana, e tanto que a nossa programação não tem anúncios. Não é uma programação comercial, é uma programação de valores éticos, de valores que possam mudar e fazer esse mundo melhor. E sem a menor dúvida, esse é um dos campos mais tristes da história do Brasil e que nós precisamos mudar a mentalidade e mudar as políticas públicas. E para isso é muito importante que a gente faça a correta contação da história. Voltamos já. Um instante, estamos de volta. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Retornando ao nosso programa Papo Supre, um programa da União Planetária, uma entidade voltada para o bem, para o positivo, para os valores nobres, para a dignidade, para os direitos humanos e que, obviamente, dentro disso se tem como um ponto importante a questão do respeito racial, da dignidade humana. Vou lhe contar uma pequena história, mas que indica o quanto é correto uma informação que você apresentou aqui. Há 60 anos atrás eu morava no Rio de Janeiro e minha esposa, ela trabalhava no Morro do Salgueiro e lá ela dava aulas para crianças do morro. E ela um dia pediu a eles que fizesse um desenho da escola. Faça um desenho da escola. No fim da tarde, ela pegou os desenhos que eles fizeram. Tinham mais de 30 crianças na sala dela. Todas elas fizeram desenho do refeitório. Nenhuma delas lembrou da sala de aula, do recreio. Todas fizeram desenho do refeitório. Por quê? Passam fome. Sim. É de uma injustiça humana. A gente fala em religiosidade, espiritualidade, ela tem que ser efetiva, sim, tem que ser real, tem sim, que ser real. É a nossa realidade, né? A nossa secretaria, por isso que é o nome de Secretaria de Justiça e Cidadania, né? Ela trabalha vários projetos ligados a essa população, né?
Aqui nós temos a nossa secretária Marcela Passamani como secretária, e ela sempre nos auxilia muito na transversalidade da pauta, né, Ulisses? Não adianta eu trabalhar a questão racial só aqui na minha subsecretaria de Igualdade Racial ou enquanto secretária de Justiça e Cidadania, né? Então nós temos dentro da nossa secretaria uma subsecretaria de prevenção à violência, né? Tem um programa que a secretária que eu chama Direito Delas, que trabalha com mulheres vítimas de violência. E quem são a maioria dessas mulheres vítimas de violência? São mulheres negras. São mulheres negras que têm um atendimento com psicólogos, têm um atendimento de orientação para que nós possamos realmente vencer essa luta, né? Infelizmente o DF tem índices alarmantes de feminicídio e a maioria das mulheres também que são assassinadas aqui são mulheres negras. Então a importância dessa transversalidade na Secretaria de Justiça e a transversalidade também enquanto governo, ela é muito importante. Não adianta eu só falar de saúde da população negra sem a Secretaria de Saúde. Não tem como eu falar da empregabilidade da população negra sem a Secretaria do Trabalho. Então nós, enquanto governo, enquanto secretaria, a gente busca muito isso, né? Transversalizar para que eu possa trabalhar. A questão de dados é muito importante. Tá, eu trabalho política de igualdade racial, mas aonde aqui no DF estão esses negros em vulnerabilidade? Quais são as regiões que eles estão? Não adianta eu colocar o recurso público para uma política e que eu não sei sequer onde estão. Aqui na nossa subsecretaria a gente também trabalha com indígenas e ciganos. Então a importância de que nós tenhamos uma visão de gestão pública, né? A importância de que nós tenhamos negros nesses espaços. A importância de que nós tenhamos negros em que possam estar nesses espaços em que eu posso pensar a política. Eu posso pensar, opa, eu sei que aqui é um problema, como que eu posso resolvê-lo, né? Eu posso resolvê-lo com que parceiros? O meu objetivo é só fazer algo paliativo ou resolver? Eu quero resolver. Então, para resolver, eu preciso disso. E quanto mais pessoas nós tivermos que entendam e que saibam na pele o que é ser negro no Brasil, eu tenho políticas mais assertivas, Ulisses. A importância de que nós possamos discutir essa necessidade, né? A questão da diversidade religiosa, que você é um grande defensor, ela é tão importante porque hoje a discriminação, né, por religiões que nós chamamos de racismo religioso, ela é com as religiões de matriz africana. Então hoje são as religiões de matriz africana que sofrem discriminação. Você vê muito pouquíssimos, é discrepante a diferença entre ataques religiosos em outra religião que não é matriz africana. Não sei se você lembra quando chegaram os médicos cubanos no Brasil. O Brasil não estava acostumado a ver um negro de jaleco branco como médico, né? A aceitação foi difícil. E até hoje nós temos que discutir isso. Só que a minha visão, Ulisses, é isso. Eu não quero mais fazer discurso. Eu troco o meu discurso pela minha prática. No entendimento de buscar parceiros para que possam fortalecer a necessidade dessa política pública e a gente vencer essa guerra. E tem uma frase do Nelson Mandela, falando sobre essa questão do ódio e a discriminação por causa da cor da pele, que ela é emblemática, né? Que ela fala que nem todo mundo nasce odiando alguém, né? Ela aprende. E que se aprende. E se aprende a odiar, ela também pode aprender a amar. Então, isso para mim é o norte. A criança ela não nasce racista. Então, nós precisamos realmente, além de educar e mostrar para essa criança, mas eu preciso educar os pais. Eu preciso chegar até os pais e eles terem um entendimento de que o racismo dói, que o racismo é cruel e que o racismo é crime. Hoje nós temos equiparado, né, injúria racial com racismo. Injúria racial é quando você, de uma forma
individual ofende alguém, geralmente é o que acontece em jogos de futebol, ou qualquer briga a pessoa chama a pessoa da pele preta de macaco, né? O racismo já é de forma coletiva quando você impede o acesso de um grupo a determinado local ou acesso a qualquer tipo de ação por causa da cor da pele. Antigamente era separado a questão da punição, né? Hoje é equiparado injúria racial com racismo, então hoje o crime de racismo ele é inafiançável e imprescritível, né? E isso nos fortaleceu muito, né? Em tratar o racismo como crime e mostrar realmente a importância disso. A secretária Marcela deve assinar agora, nós vamos assinar a regulamentação da Lei Vinícius Júnior de combate ao racismo do futebol. Devemos estar assinando agora. E agora nós vemos o caso do Vinícius Júnior, né? Que aconteceu lá na premiação, né, da Bola de Ouro, em que ele ali, por ser um cara que trouxe a questão da luta contra o racismo, ele foi punido novamente por não receber a Bola de Ouro, tido como alguém arredio, né? Por ele lutar essa luta que é dele enquanto homem negro. A importância dessas políticas de combate ao racismo no futebol, então, nos estádios, né, no espaço de esporte, é que nós vamos ter um protocolo, Ulisses. Teve caso de racismo, essas pessoas terão um protocolo do que vai acontecer, tanto da proteção da vítima, como a identificação do violador ali, né, da pessoa que praticou o racismo. Nós temos aqui no DF, também criamos, além das cotas do serviço público, nós temos cota de 20% em estágio. Cotas 20% em estágios em todo o serviço público. É um grande avanço, né? Eu me lembro, lá quando eu era guarda-mirim, eu jamais imaginava, por exemplo, nós criamos essa lei no governo federal de vagas em estágio. Quando a gente assinou lá, Ulisses, por isso nós trouxemos para cá, né? Eu pensei assim, só de eu ter jovens, adolescentes da minha idade que podem hoje trabalhar, né, como estagiário, começar como estagiário numa Petrobras, num banco da Caixa, Banco do Brasil, e eu ver que ele ali ele pode subir e ser um diretor de banco, né, periférico, negro, é o que nós lutamos aqui, para que nós tenhamos realmente políticas públicas afirmativas e avançando. Nós temos um conselho de igualdade racial dentro aqui da nossa subsecretaria também, dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania, que trabalha junto à sociedade civil, junto com o Poder Executivo, formulando, orientando, fiscalizando, fazendo controle social dessas políticas. Temos aqui também um Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, em que aqui nós reunimos todas as expressões religiosas, até aqueles também que não têm uma expressão religiosa, dentro da nossa subsecretaria, para que realmente a gente leve esse ambiente de paz aí para a população do Distrito Federal. Então, falar de racismo hoje, Ulisses, é falar de dor, mas é falar de uma população que ela é a maioria da população brasileira e que ela merece respeito. Agora, eu admirei muito a sua fala quando você fala numa atuação positiva em relação às pessoas que necessitam, porque realmente um lado é a punição, mas outro lado é de oferecer condições para que as pessoas possam crescer. E aí me faz lembrar minha mãe. Minha mãe me ensinou a rezar todas as noites pela humanidade, pelos enfermos e pelos prisioneiros. E ela dizia assim: nós os chamamos de marginais, mas como regra eles foram marginalizados. E a prova disso que a maioria deles são descendentes de escravos, são analfabetos, não tiveram oportunidade ou são vítimas de uma sociedade cruel e desumana. Olha que beleza de ensinamento minha mãe me passou. Então eu vejo isso. É verdade que temos que impedir toda a manifestação racista que seja feito, mas é muito importante o que você ressaltou, de criar condições para que as pessoas possam crescer e possam subir. Essa a atuação positiva de trazer melhoria de condições
como políticas públicas. Isso. É igual eu falei, a nossa população negra tem um histórico de dor. Porém, nós aqui trabalhamos para que realmente essas pessoas tenham as mesmas oportunidades das pessoas que não têm a pele preta ou que não são negros, né? A dor nós já aprendemos ou sentimos na pele desde quando nós nascemos. O que nós precisamos agora não é de discurso. Nós precisamos de políticas públicas para que essas pessoas elas vejam a necessidade, vejam a importância de que elas podem sim ocupar espaços de poder, né? E para, Ulisses, contar uma historinha rápida, quando eu era secretário nacional de Igualdade Racial, eu cuidava das comunidades quilombolas do Brasil. E aí eu quero falar sobre representatividade rapidinho contigo, da importância dos negros ocuparem espaço de poder. Visitando o Pará, fui inaugurar uma escola quilombola no Pará, para comunidades, né? Comunidades quilombolas têm uma escola diferente, a merenda é diferente, tem que ser reforçada. E ali visitando essa cidade no Pará, eu fui lá para inaugurar a escola quilombola. Quando chega alguém de fora, então sempre vem o prefeito, vem os deputados, vereadores, cria aquela comitiva, né, para você inaugurar algo. E naquele momento eu cheguei junto com os vereadores, deputados, era um campo de futebol que separava a escola antiga da escola que ia ser inaugurada. E aí o prefeito me convidou para visitar a escola antiga onde os alunos quilombolas, as crianças estavam ali. Chegamos, entramos na escola, a escola ainda, parede de barro ainda, né? O filtro de barro também, um ventilador velho nessa escola e os alunos ali todos eufóricos, né? Cheguei, cumprimentei e tudo, e aí o prefeito perguntou, o senhor quer ir de carro para ir para a nova escola? Para a gente inaugurar? Não, vamos atravessar o campo de futebol mesmo, e a gente atravessa para inaugurar. E essas crianças foram comigo. E as crianças foram do meu lado assim, puxando a minha calça, puxando o meu paletó, me beliscando, né? E bem agarrados em mim, a gente foi atravessando o campo. Tinha mais de 30 crianças, né? E elas agarradas ali, me beliscando e tal, puxando a calça. Aí chegamos na escola nova, tinha um espaço, né, umas cadeiras para esperar a cerimônia, para iniciar a cerimônia de inauguração da escola. E eles vieram e sentaram juntos comigo e ficaram ali pulando, puxavam meu cabelo, E eu achava que isso era porque alguém novo, alguém de fora, né? Chegou alguém de fora e eles estavam eufóricos por causa disso. E chegou a comitiva com eles e aquele negócio ali, a professora falou assim, eles estão te incomodando? Eu falei assim, não, até que não estão me incomodando, eu estou curioso. Por que eles estão me beliscando, puxando minha calça, tem gente levantando a minha camisa, pegando o meu cabelo? Eu queria entender por quê. É porque eu sou de fora? Ele falou assim, não, eles nem sabem quem é o senhor, não sabem qual cargo que o senhor ocupa. Mas eles viram, pela primeira vez, alguém da cor da pele deles que é importante. Porque eles viram várias pessoas em volta do senhor e o senhor sendo o centro da atenção. Então, eles estão puxando a sua calça, para ver levantando a sua calça para ver se o senhor é de verdade, estão te beliscando para ver se o senhor é de verdade, estão colocando a mão no seu cabelo para ver se o cabelo é igual ao deles e estão levantando a sua camisa para ver se por baixo da camisa realmente a pele é preta. Eles não vão lembrar o nome do senhor, mas eles vão guardar para a vida deles todas que eles vão querer ser igual aquele homem de terno preto que apareceu da comunidade, é importante. Eles vão sonhar com isso daqui para frente, que eles vão querer ser igual ao senhor. Então isso para mim é o que eu tenho de lição de vida. Eu ocupando um espaço de poder, mesmo sem eu perceber, eu sou referência para várias crianças e jovens negros que às vezes não acreditam que é possível um negro ser um subsecretário ou ter um cargo de poder. Representatividade, Ulisses. Quanto mais nós tivermos políticas públicas de igualdade racial, tiver negros em espaços de poder, a gente muda a realidade de um povo que é a maioria da população brasileira. E essa postura sua também otimista, cheia de confiança. Você não está apresentando aqui uma fala do derrotado, Não, a gente jamais. apanha. Pelo contrário. Jamais. Pelo contrário, do vencedor. Isso. E abrindo o coração para que o mundo traga essa mesma percepção da vitória, do sucesso. Isso. Olha, Ulisses, extraordinário. eu não preciso contar a história de ninguém, eu só preciso contar a minha. De onde eu saí e para onde eu cheguei é inimaginável. Inimaginável. Então eu gosto de contar a minha história
Uma belíssima para história. que seja referência para os Você é outros uma também. referência para nós. Você é uma referência para a humanidade. Olha, eu penso que você que está aí nos assistindo deve observar com muito cuidado, com muita atenção, que Juvenal André Júnior, ele ocupa esse cargo de subsecretário de Direitos Humanos, de Igualdade Racial, mas ele é um gigante, ele é uma pessoa de fé, de confiança, de trabalho, de atuação. Ele é um exemplo para nós, é um referencial para nós. A humanidade precisa de muitos homens assim. Juvenal, muito obrigado. Eu que agradeço. Juvenal, muito obrigado. Eu que agradeço. Juvenal, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós, da União Planetária, estamos por inteiro à disposição daquilo que pudermos colaborar. Somos pequenos, mas estamos de coração inteiro e com o nosso pequeno potencial a serviço desses princípios que são os mais sagrados da humanidade, que é o da dignidade humana. Nós somos parceiros, Ulisses. Só de nós termos aqui, eu ter o privilégio de dar essa entrevista, e eu sei que esse vídeo vai atingir várias pessoas, isso já é uma força enorme para que a gente possa ter outras pessoas que nos ajudem, venham depois de mim, para que nós possamos juntos realmente ter um país mais igual. E podemos multiplicar isso por 1000, contando a verdadeira história, a realidade que as pessoas precisam conhecer para um comportamento correto na humanidade. Olha, obrigado a você que nos assistiu, que nos acompanhou e faça parte disso, pelo mínimo no seu coração, Mude a forma de ver de que nós precisamos do amor universal, de um amor incondicional, de um amor total. Aquele amor de mãe que ela tem por um filho, nós precisamos por toda a humanidade. Pelo mínimo, é o que nós temos aprendido em todas as religiões da humanidade, em todas elas. Obrigado. Aqui encerramos então esse programa.